O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. E a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Yanisha sarva bhutanam tasya jagarti samyami jasyan jagrati bhutani sanisha pashyato mune. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 69. É no padrão de Prabhupada. Normalmente as pessoas lá pelas 8 e pouco já se preparam para dormir. 9 horas apaga a luz. E aí às 4 da manhã acorda novamente, toma banho e às 4:30 começa o programa da madrugada, todo dia, para cantar, dançar e adorar Deus. E os devotos de Deus, né, Bimala? Esse é o padrão de Prabhupada, que normalmente é seguido no mundo inteiro. É quando tem algum evento aí muda alguma coisinha, né? Mas são exceções. É exatamente o que está falando aqui, Bimala. Então, às 8 e pouco, 9 horas... as pessoas santas, os devotos de Deus, os Hare Krishnas vão dormir. E aí nesse horário as pessoas estão pensando e se preparando para sair, né? E aí a hora que eles pensam em dormir, é dia para o sábio. Esse verso é muito importante, né? O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. O autocontrolado acorda por volta das 4 da manhã. E a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. É tudo ao contrário, né? Nessa era de Kali Yuga é tudo ao contrário. Há duas classes de homens inteligentes. Uma é a dos inteligentes em atividades materiais para a gratificação dos sentidos. As pessoas que usam a inteligência materialmente falando são inteligentes para burro. E a outra, tem muita gente que estuda para burro, se forma para cachorro e sai procurando um dono que vai dar casa e comida para ele. E se não encontra um dono, um patrão, o estudo dele não vale nada. A inteligência dele não vale nada se não encontra um patrão, né, um dono que vai dar casa e comida para ele. Lê mais e fala menos. Tá bom, sim senhora. Que é? Aí você me corta, eu me perco, Bímola. Tá tudo certo aqui? Tá tudo certo, tá. E a outra classe de pessoas inteligentes é a dos introspectivos e despertos para o cultivo da autorrealização. Em outras palavras, a inteligência pode ser usada para o bem, quando a pessoa busca a autorrealização, busca Deus, vive transcendentalmente, ou usa para o mal, a vida comum das pessoas, né, que fazem tudo errado em relação com Deus, as leis de Deus e a natureza de Deus. E daí o detalhe é o seguinte, né, as estritas leis da natureza de Deus descem o cacete mesmo para quem se opõe às estritas leis de Deus ou da natureza de Deus. Resumindo, a gente pode quebrar a cara eternamente ou não, só depende da gente, né? Usar a inteligência materialmente ou usar a inteligência transcendentalmente. As atividades do sábio introspectivo ou do homem pensativo são noite para as pessoas que estão absortas na matéria. As pessoas materialistas permanecem adormecidas em tal noite devido à sua ignorância sobre a autorrealização. O sábio introspectivo mantém-se alerta na noite dos homens materialistas. O sábio sente prazer transcendental no avanço gradual da cultura transcendental, enquanto o homem, em atividades materialistas, estão adormecidos para a autorrealização e sonha com uma diversidade de prazeres dos sentidos, sentindo-se às vezes feliz
e outras vezes infeliz na sua condição de adormecimento. O homem introspectivo está sempre indiferente à felicidade e ao sofrimento materialista. Ele segue com suas atividades de autorrealização, sem se perturbar com reações materiais. Esse é o capítulo 2. Capítulo 2 é o bicho, Bimala. É o resumo do conteúdo do Gita. Uma pessoa que não se perturba com o incessante fluxo de desejos que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas permanece sempre estável, é a única que pode alcançar a paz, e não o homem que luta para satisfazer tais desejos. Então os desejos sempre vão entrar na nossa mente, no nosso coração. A diferença é que o transcendentalista não dá bola, né? Eles entram, os desejos entram, mas não são aceitos, não são praticados. Por quê? Porque o devoto só tem uma meta: satisfazer Deus, Krishna. E as pessoas comuns querem satisfazer os seus próprios desejos, planos, sonhos. E aí tem muitas metas. E aí, meu amigo, a mente fica a milhão, né? Fica a milhão. E com a mente a milhão, com a mente perturbada, ninguém pode ter paz. Ninguém nem consegue dormir, né? Tanto é que se vende um mundo de remédios para anestesiar a mente das pessoas, para elas conseguirem... não consegue nem desligar, né? Dormir. Dorme, mas não descansa, não desliga, né? Fica vagando. Até tem pessoas que acabam vendo o seu corpo lá na cama e ele está pregado no teto e coisas parecidas. Porque não desliga, né? Toma anestesia, tenta anestesiar a mente, mas não desliga, não sonha, não descansa. Também toma droga o dia inteiro, né? A droga do café o dia inteiro, como que vai dormir à noite? Esse é um dos detalhes. Sem falar na agitação da mente, muitos planos, muitos sonhos, muitos desejos. Não tem paz. E se não tem paz, como vai ter felicidade? Esse é o segredo, né? O segredo é ter uma meta. Tentar satisfazer Deus. Viver para a satisfação de Deus. Mas as pessoas comuns vivem para tentar satisfazer os seus desejos, seus sentidos. São escravos dos sentidos. A escravidão não acabou, Bimala. A escravidão continua. As pessoas são escravas dos seus sentidos, dos seus desejos, dos seus sonhos. E aqui termina o verso, né? A única pessoa que pode alcançar a paz é o verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade. Por quê? Porque ele só pensa em satisfazer Deus. Embora o vasto oceano esteja sempre cheio de água, ele está sempre, especialmente durante a estação das chuvas, sendo enchido com muito mais água. Mas o oceano permanece o mesmo, imperturbável. Ele não se agita, nem passa além do limite de sua margem. Isto também é verdade para uma pessoa fixa em consciência de Deus, Krishna. Enquanto a pessoa possuir o corpo material, as exigências do corpo para ter gratificação dos sentidos continuarão. Está vendo o detalhe? Então as ideias vão continuar aparecendo, mesmo na mente e no coração dos devotos, mas os devotos não dão bola, né? Não se identificam, não correm atrás dessas exigências do corpo para ter, que não estava pensando, está falando que está pensando. A carne é fraca. Mas o espírito tem que ser forte, senão, meu amigo, não vai viver escravo da carne, dos desejos da carne, dos prazeres da carne, né?
Então, quem é o espírito? O espírito somos nós, espíritos, almas, divas, Atma. Tem tantos nomes para nós, almas eternas ou espíritos eternos. Então, nós não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Na verdade, no Bhagavatam se fala que esse corpo material é supérfluo para nós, almas eternas. Entretanto, o devoto não se perturba com tais desejos por causa de sua plenitude. Um homem consciente de Deus, Krishna, não tem necessidade de nada, pois o Senhor Krishna satisfaz todas as suas necessidades materiais. Está vendo? É uma máxima aqui, Bimala. Vou printar isso aqui. Está dando vontade de espirrar. Eu vou levantar a ponta do nariz que passa. Depois adia. Eu espirro mais tarde, não vou espirrar agora. Tá, Bimala, eu aprendi essa técnica aí. Entretanto, o devoto não se perturba. Tá aqui, ó. Um homem consciente de Deus, Krishna, não tem necessidade de nada. Pois o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Por isso ele é como o oceano, sempre pleno em si mesmo. Os desejos podem chegar até ele como as águas dos rios que fluem para o oceano, mas ele é imperturbável em suas atividades e não se perturba nem um pouco pelos desejos para a gratificação dos sentidos. Essa é a prova de um homem consciente de Deus, Krishna. Está vendo? Pelos sintomas se conhece quem é consciente de Deus e quem não é consciente de Deus. Aquele que perdeu todas as inclinações para a gratificação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. É uma coisa só. É uma máxima, né, Bimala? Olha o teste, ó. Esta é a prova de um homem consciente de Deus, Krishna. É aquele que perdeu todas as inclinações para a gratificação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. Vou printar também. Pronto, está printado. Isso aqui é bom para colocar no Bom Dia que a gente posta todo dia, né? Essa é a prova de um homem consciente de Deus, Krishna, aquele que perdeu todas as inclinações para a gratificação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. Por permanecer satisfeito no serviço transcendental amoroso do Senhor Krishna, ele pode permanecer estável como o oceano e, por conseguinte, desfrutar da paz plena. Está vendo? Só o verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, não é só uma pessoa que se fantasiou de devoto ou de devota, pode ter paz. Os outros, no entanto, que satisfazem os desejos até o limite da liberação, sem falar do êxito material, nunca alcançam a paz. Os trabalhadores fruitivos, os salvacionistas e também os yogis que buscam poderes místicos são todos infelizes por causa de desejos não satisfeitos. Deixa eu tomar água aqui. As pessoas comuns, né? Os salvacionistas, aqueles que querem salvar o mundo, consertar o mundo, os yogis, os positivistas, esse ista, aquele ismo, aquele ocultismo, esoterismo, gnosticismo, sofismo, tem tanto ismo, né? São todos infelizes por causa de desejos não satisfeitos. E aí, ponto final, né? Eu vou printar isso aqui também, Bimala. Espera aí. Calma, não me apressa não. Tá, já ouvi, não precisa tocar de novo não.
Os meditadores, aqueles que fazem yoga, ainda estão no plano mental, Bimala, estão tentando controlar a mente ainda e os sentidos. Estão no plano mental ainda. Não atingiram o plano transcendental, nem vão atingir. Com yogas inferiores, ninguém vai atingir o plano transcendental. O máximo que eles conseguem é o gozo material sutil de se fundir na luz. Mas como já falei, é o gozo material sutil também ainda continua no plano mental, nunca sai do plano mental. Para sair do plano mental, tem que praticar a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga, que já começa no plano transcendental, na plataforma transcendental. Onde eu estava? Mas a pessoa, está no fim aqui, 3 linhas e meia. Mas a pessoa em consciência de Deus, Krishna, é feliz no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna e não tem desejos a satisfazer. De fato, ela nem mesmo deseja a liberação do assim chamado cativeiro material. Os devotos de Deus, Krishna, não têm desejos materiais e por isso estão em perfeita paz. Até rimou, você viu? Rimou aqui, não lembro. Os devotos de Deus, Krishna, não têm desejos materiais e por isso estão em perfeita paz. Está vendo? Materiais com paz. É isso aí. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, encomenda alguns, esses aí você dá de presente ou então esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Vou tomar água. Calma. Tá, já tô indo pra agenda. Já tô na agenda, Bimala. Não tem nada aqui. Não tem nada. Ah não, tem que falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana que passou. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala?
Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo A Dinastia de Bharata. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então paramos aqui, ó. Página 651. Através do ventre de sua esposa Kritui, que era a filha de Shuka, o rei Nipa gerou um filho chamado Brahmadatta. E Brahmadatta, que era um grande yogi, gerou através do ventre de sua esposa Saraswati um filho chamado Vishwaksena. O Shuka, aqui mencionado, não é o mesmo Shukadeva Goswami que falou a coleção Śrīmad Bhagavatam. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, é descrito com muitos pormenores no Brahma Vaivarta Purana. Ali se diz que Vyasadeva casara-se com a filha de Jabali e que após realizarem penitência juntos por muitos anos, ele colocou a sua semente no ventre dela. O filho permaneceu no ventre de sua mãe por 12 anos, e quando o pai lhe pediu que saísse, o filho respondeu que não sairia, enquanto não estivesse inteiramente livre da influência da ilusão, Maya. Vyasadeva garantiu-lhe então que ele não seria influenciado por Maya, a ilusão. Mas a criança não acreditou em seu pai, pois o pai ainda estava apegado à sua esposa e filhos. Pelos sintomas, né? Se conhece. O apego é a maior miséria que existe, né? E o desapego é a maior felicidade. Vyasadeva foi então a Dwaraka e informou a personalidade de Deus, Krishna, sobre esse problema. E a personalidade de Deus, Krishna, a pedido de Vyasadeva, dirigiu-se à cabana de Vyasadeva, onde assegurou à criança
que ainda estava no ventre, que ela não seria influenciada por Maya, a ilusão. Após ser dada essa garantia, a criança saiu, mas imediatamente partiu como um mestre do universo inteiro, um santo viajante. Quando o pai, muito aflito, começou a seguir o seu menino santo, Shukadeva Goswami, o menino criou uma sua duplicata, que mais tarde ingressou na vida familiar. Poxa vida, que incrível, Bimala. Ele se expandiu, né? Nossa, nunca ouvi falar isso. Também, se não ler, não vai descobrir nunca, né? Quando o pai, muito aflito, começou a seguir o seu menino santo, Shukadeva Goswami, o menino criou uma sua duplicata, que mais tarde ingressou na vida familiar. Vou completar: o poço escuro da vida material. Portanto, a Shuka Kanya, ou filha de Shukadeva, mencionada neste verso, é a filha da duplicata ou imitação criada por Shukadeva. O Shukadeva original foi celibatário a vida inteira. É bobo, né? É por isso que a gente repete aqui, né? Você, menino, você, menina, sejam celibatários. Vocês vão evitar montanhas de problemas. Seguindo as instruções do grande sábio Jaigishavya, isso mesmo, Vishwaksena compilou uma elaborada descrição do sistema de yoga mística. De Vishwaksena nasceu Udasena, e de Udasena, Balata. Todos esses filhos são conhecidos como descendentes de Brihadishu. Seja celibatário, seja celibatária, você vai evitar montanhas de problemas e não vai ficar mendigando o prazer de ninguém, né? Vai viver desfrutando do prazer que vem da fonte do prazer, Deus, Krishna. É o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas, o Deus Supremo. O filho de Duimida foi Javinara, cujo filho foi Kritiman. O filho de Kritiman era famoso como Satyadriti. De Satyadriti veio um filho chamado Dridanemi, que se tornou o pai de Supashwa. De Supashwa veio um filho chamado Sumati. De Sumati veio Sanatiman. E de Sanatiman veio Kriti, que por intermédio de Brahma alcançou o poder místico e que ensinou os 6 Samhitas dos versos Pratyasama do Samaveda. O filho de Kriti foi Nipa. O filho de Nipa, Udgrayuda, o filho de Ugrayuda, Shemya, e o filho de Shemya, Suvira, e o filho de Suvira, Ripunjaya. De Ripunjaya veio um filho chamado Bahurata. Purumida não teve filhos. Com sua esposa conhecida como Nalini, Ajamida teve um filho chamado Nila, e o filho de Nila foi Shanti. O filho de Shanti foi Sushanti. O filho de Sushanti foi Puruja. E o filho de Puruja foi Arka. De Arka veio Barmiashwa, e de Barmiashwa vieram 5 filhos: Mudgala, Javinara, Brihadwisha, Kampila e Sanjaya. Barmiashwa pediu aos seus filhos:
Ó meus filhos, por favor, encarregai-vos dos meus 5 estados, pois tendes plena competência para isso. Portanto, os seus 5 filhos ficaram conhecidos como Panchalas. De Mudgala surgiu uma dinastia de sacerdotes brahmanas, conhecida como Mudgalya. Mudgala, o filho de Bharmiashwa, teve gêmeos, um menino e uma menina. O filho chamava-se Divodasa e a filha chamava-se Ahalya. Do ventre de Ahalya, através do sêmen de seu esposo Gautama, surgiu um filho chamado Shatananda. O filho de Shatananda foi Satyadriti, que era hábil na arte de manobrar arco e flecha, e o filho de Satyadriti foi Sharadwan. Ao deparar com Urvashi, Sharadwan ejaculou e seu sêmen caiu numa toiceira de grama sara. Desse sêmen nasceram 2 bebês auspiciosíssimos, um menino e uma menina. Quando saíra numa jornada para caçar, Maharaja Shantanu viu o menino e a menina deitados na floresta e, por compaixão, os levou para casa. Consequentemente, o menino ficou conhecido como Kripa e a menina foi chamada Kripi. Mais tarde, Kripi tornou-se a esposa de Dronacharya. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 21º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado A Dinastia de Bharata. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora vamos começar o capítulo 22. Os descendentes de Ajamida. Este capítulo descreve os descendentes de Vodasa. Também descreve Jarasandha, que pertencia à dinastia Risha, bem como Duryodhana, Arjun e outros. O filho de Divodasa foi Mitrayo, que teve 4 filhos na seguinte ordem: Chayavana, Sudasa, Sahadeva e Somaka. Somaka teve 100 filhos, o mais novo dos quais foi Prishata, de quem nasceu Drupada. A filha de Drupada foi Draupadi, e seus filhos eram encabeçados por Drishtadyumna, e o filho de Drishtadyumna foi Drishtaketu. O outro filho de Ajamida chamava-se Riksha. De Riksha veio um filho chamado Samvarana, e de Samvarana veio Kuru, o rei de Kurukshetra. Kuru teve 4 filhos: Parikshi, Sudanu, Janu e Nishada. Entre os descendentes da dinastia de Sudanu estava Suhotra, Chayavana, Kriti e Uparichara-vasu. Os filhos de Uparichara-vasu, incluindo Brihadrata, Kushamba, Matsya, Pratyagra e Chedipa, tornaram-se reis do estado de Chedi. Na dinastia de Brihadatta vieram Kushagra, Rishaba, Satyahita, Pushpavan e Jahu. E Brihadrata gerou no ventre de outra esposa, Jarasandha, e depois dele apareceram Sahadeva, Somapi e Shrutashrava. Parikshi, o filho de Kuru, não teve filhos. Entre os descendentes de Janu estava Surata, Vidurata, Sarvabhauma, Jayasena, Radhika, Ayutayu, Akrodana, Devatiti, Devatiti, Riksha, Dilipa e Pratipa. Os filhos de Pratipa foram Devapi, Shantanu e Balika. Quando Devapi
retirou-se para a floresta, seu irmão mais novo, Shantanu, tornou-se o rei. Visto que Shantanu, sendo mais novo, não era a pessoa indicada para ocupar o trono, e ele acabou desrespeitando o seu irmão mais velho. Consequentemente, não choveu por 12 anos. Seguindo a instrução dos sacerdotes brahmanas, Shantanu estava pronto a devolver o reino a Devapi, porém, através de uma intriga tecida pelo ministro de Shantanu, Devapi não estava em condições de se tornar o rei. Portanto, Shantanu reassumiu o controle do reino e durante o seu regime caiu a devida chuva. Através do poder místico, Devapi ainda vive na aldeia conhecida como Kalapagram. Nesta era de Kali Yuga que estamos vivendo, quando os descendentes de Soma, conhecidos como Chandra Vansha, a dinastia lunar, morrerem, Devapi, no começo da Satya Yuga, restabelecerá a dinastia da Lua. A esposa de Shantanu, chamada Ganga, deu à luz Bhishma, uma das 12 autoridades sobre Deus. 2 filhos chamados Chitrangada e Vichitravirya também nasceram do ventre de Satyavati, através do sêmen de Shantanu. E Vyasadeva nasceu de Satyavati através do sêmen de Parashara. Vyasadeva narrou a seu filho Shukadeva a história do Bhagavatam. Através do ventre das 2 esposas e da criada de Vichitravirya, Vyasadeva gerou Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Dhritarashtra teve 100 filhos encabeçados por Duryodhana e uma filha chamada Dushala. Pandu teve 5 filhos encabeçados por Yudhishthira, e cada um deles teve um filho com Draupadi. Os nomes desses filhos de Draupadi eram Prativindya, Shrutasena, Shrutakirti, Shatanika e Shrutakarma. Além desses 5 filhos, os Pandavas tiveram com outras esposas muitos outros filhos, tais como Devaka, Gatokacha, Sarvagata, Suhotra, Naramitra, Iravan, Baburuvahana, e Abhimanyu. De Abhimanyu nasceu Maharaja Parikshit, e Maharaja Parikshit teve 4 filhos, Janamejaya, Shrutasena, Bhimasena e Ugrasena. A seguir, Shukadeva Goswami descreve os futuros filhos da família Pandu. De Janamejaya, de si ele viria um filho chamado Shatanika, e na dinastia apareceriam depois Sahasranika, Ashwamedhadja, é isso mesmo, Ashwamedhadja, Asimakrishna, Nemichakra, Chitrarata, Shuchirata, Vrishtiman, Sushena, Sunita, Nichakshu, Sukinala, Pariplava, Sunaya, Medavi, Nripanjaya, Durva, Timi, Brihadrata, Sudasa, Shatanika, Durdamana, Mahinara, Dandapani, Nimi e Shemaka. Shukadeva Goswami predisse então quais seriam os reis da Magadha Vansha, ou a dinastia de Magadha. Sahadeva, o filho de Jarasandha, geraria Marjari, e dele viria Shrutashrava. Subsequentemente nasceriam na dinastia Dyutayu, Niramitra, Sunashatra, Brihadsena, Karmaditi, Sutanjaya, Vipra, Shuti, Shema, Subrata,
Dharmashutra, Sama, Dyutmasena, Sumati, Subala, Sunita, Satyadi, Vishwadi e Ripunjaya. Bom, esse foi apenas o resumo, né? Então, no próximo programa a gente vai começar o capítulo Os Descendentes de Adyamida. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Deixa eu tomar água aqui. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Toravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Chatarine. Peraí, deixa eu trocar de óculos, Bimala. Não, eu tirei o óculos, agora estou pondo outro, tá? Calma, deixa eu abaixar aqui a claridade da tela para não ofuscar. Não me apressa não, hein? Já sou ruim de serviço, ainda vai me apressar, vai que cai a marca aqui, ó. Página no... Ixi, não entortei a tela. Bímola, você não é fácil, tá vendo? Fica me apressando, erra alguma coisa. Sempre sai alguma coisa errada. Peraí, deixa eu entortar a tela aqui para apoiar o livro. Agora vai. Agora eu desacostumei a ler o livro na mão, né? Tava lendo na tela, agora não é fácil não, viu? É a última vez que eu leio esse livro na tela. Depois eu quero ler no texto. No texto. Ah, esqueci o nome do negócio. TXT. Texto, Bima. Bloco de notas. Pronto. 98, linha 3. Calma, não me apressa não. Tá meio calor aqui. Deixa eu aumentar um pouco o vento aqui. Miséria. Essa desgraça desse frio não acaba nessa cidade, Bima. Tá louco, estamos em dezembro, tá frio. Tá louco. Que miséria. É uma das classes das misérias. Uma das classes de misérias é o frio. Frio demais. Seca demais, chuva demais. É frio demais, seca demais, chuva demais, calor demais. Fazer o que, né? O manda-chuva está muito contente com a gente aqui. Tá, já parei. Enquanto os ingleses tentavam mobilizar os indianos para a guerra, o movimento nacionalista indiano, que continuara aparecendo e desaparecendo por mais de 20 anos, tornou-se muito ativo. Os membros do Partido do Congresso negaram-se a cooperar com o esforço da guerra e exigiram independência garantida para a Índia.
Alguns pensavam que, uma vez que a Inglaterra estava inteiramente às voltas com a Alemanha, chegara o momento apropriado para revoltar-se e conseguir a independência à força. A posição de Gandhi tinha sido de pacifismo incondicional, e ele se opusera à ideia de indianos levantarem em armas, mesmo que fosse para defender a Índia. Mas, por volta de 1942, ele se tornara mais hostil e reduzira sua política com os ingleses a um simples e inequívoco "Deixem a Índia". Milhares de indianos responderam cantando slogans nas ruas e até mesmo atacando as linhas férreas. O militante Subhas Chandra Bose, ex-companheiro de escola de Abai, lutava contra os ingleses à sua própria maneira. Ele se aproximara de Hitler na Alemanha e entrara em acordo com ele de que quando os alemães capturassem soldados indianos, a Alemanha os devolveria a Bose, que os manteria em seu exército nacionalista. Com este exército, Bose planejava voltar à Índia e expulsar os ingleses do solo indiano. Mas, insatisfeito com o seu progresso na Alemanha, Bose fez um acordo semelhante com Tojo, no Japão, e logo milhares de Gurkhas e Sikhs, os melhores guerreiros do exército indiano, haviam fugido do exército inglês para se juntar aos guerrilheiros da liberdade de Bose em Singapura. Bose começou a preparar seu exército para invadir a Índia do Norte. Então, em 1943, os ingleses descobriram que os japoneses, que já haviam dominado Burma, estavam às portas da Índia, aproximando-se da Bengala. Através de sua tática conhecida como a política do desmentido, os ingleses afundaram muitos barcos indianos que transportavam alimentos e destruíram grandes colheitas de arroz, temendo que elas caíssem nas mãos dos inimigos. Isso deixou os indianos locais passando fome e sem os barcos que eles necessitavam para comerciar. A fome que se sucedeu foi a pior que já atingira a Bengala nos últimos 150 anos. O governo eliminou todo o controle de preços alimentícios e aqueles que não tinham condições de comprar as mercadorias a preços exorbitantes morriam nas ruas de Calcutá. Srila Prabhupada comenta: tenho experiência disso. O governo criara fome artificial. A guerra continuava, de modo que a política do Sr. Churchill era manter o povo passando fome para que eles se voluntariassem a ser soldados. Assim, esta política foi posta em prática. Os chefões coletavam o arroz. O arroz era vendido a 6 rúpias por monde. De repente passou a custar 50 rúpias por monde. Eu estava fazendo compras na quitanda e de repente o quitandeiro disse: Não, eu não vou vender mais. Naquela altura o preço era 6 rúpias por monde. Então, de repente, ele não queria vender mais. Algumas horas mais tarde voltei para comprar e o preço do arroz tinha subido para 50 rúpias por monde. Os agentes nomeados pelo governo começaram a comprar o arroz e outras mercadorias que eram necessidades diárias. Eles podiam oferecer qualquer preço porque a unidade monetária estava em suas mãos. Eles podiam imprimir assim chamadas cédulas de $100 e pagar. Um homem se satisfaz pensando: tenho $100, mas é apenas um pedaço de papel, 3 pontinhos. Aquela era a política. Você não tem dinheiro, não tem arroz. Então, outra avenida está aberta. Sim, torne-se um soldado. Vai conseguir muito dinheiro. As pessoas, devido à pobreza, entravam no exército. Eu cheguei a ver isso. Não havia arroz disponível no mercado e as pessoas estavam famintas. Elas estavam morrendo. Abai deu um jeito de comprar justamente o suficiente para sua própria família sobreviver. Mas ele via a população de pedintes subir a casa das centenas. Mês após mês, ele via as calçadas
e espaços abertos congestionarem-se de pedintes, cozinhando sua comida em fogões improvisados e dormindo ao relento ou debaixo de árvores. Ele via crianças famintas remexendo nos cestos de lixo à procura de um bocado de comida. Dali, a luta com os cães por uma partilha do lixo não era mais do que um passo, e isso também se tornou uma visão familiar nas ruas de Calcutá. Os ingleses tinham pouco tempo disponível devido aos seus esforços bélicos e trabalhavam apenas para salvar aquelas vidas que eram essenciais para a luta. Para as pessoas comuns, a prescrição do Império era uniforme e simples: fome. Srila Prabhupada comenta: um cavalheiro americano estava presente na ocasião. Ele observou: o povo está passando fome dessa maneira. Em nosso país já teria havido uma revolução. Sim, mas as pessoas da Índia são tão educadas que, apesar da fome artificial, elas não cometem roubos, saqueando a propriedade dos outros. As pessoas estavam morrendo, mas mesmo assim elas pensavam: tudo bem, Deus quis assim. Isto é um princípio básico da civilização védica. É porque sabem que Krishna está controlando tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus. É muito difícil entender isso, né? Para as pessoas comuns. Não, eu entendi, Bimala. Teoricamente. Agora só falta entender na prática. Abai sabia que sob as leis da natureza não há escassez. Por arranjo de Deus, Krishna, a terra podia produzir alimento suficiente. O problema estava na cobiça do homem. Não há escassez no mundo, dissera Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. A única escassez é de consciência de Deus, Krishna. E era assim que Abai via a fome de 1943. Agora, mais do que nunca, esta visão transcendental era relevante. A consciência de Deus, Krishna, era a necessidade primordial. De que outra maneira poder-se-ia impedir o homem de desenvolver as suas más propensões, de se tornar cobiçoso, dissimulado, fazedor de guerra e, assim, criador de miséria para milhões de pessoas? Ele presenciara as atividades nefastas dos ingleses na Índia, como eles cortaram os polegares de tecelões para que as mercadorias de algodão feitas na Índia não pudessem competir com a roupa feita no exterior, como eles balearam cidadãos inocentes e desarmados, como eles criaram fome artificial, como eles propagaram o mito de que a civilização indiana era primitiva. Mesmo assim, ele não acreditava que um governo indiano independente traria necessariamente qualquer melhora. A não ser que a liderança fosse consciente de Deus, Krishna, e nem Gandhi, nem Subhas Chandra Bose o eram, o governo seria incapaz de fornecer verdadeiras soluções, mas apenas medidas provisórias. Sem obediência às leis de Deus, como são expressas pelas escrituras autorizadas e pelos sábios, os governos apenas aumentariam o sofrimento humano, como a gente pode ver no mundo inteiro, né? Os governos só aumentando o sofrimento humano, explorando, roubando o pobre cidadão, aumentando impostos, sempre aumentando os impostos, para pagar as gastanças desses demônios que estão no poder, né, Bima? Mas o devoto sabe, né? Como acabei de falar, não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus. Resultado, quanto mais peca, mais sofre. E o Brasil é um grande pecador, acho que é o maior pecador do mundo, né? Um dos maiores, se não é o maior do mundo, é um dos maiores. Por quê? Porque é o maior produtor de carne de vaca do mundo. O maior pecado é matar a mãe que nos alimenta com seu leite a vida inteira, né? Nossa mãe de leite sendo morta aos milhões, para não falar bilhões.
Em Calcutá foi bombardeado. Então Calcutá foi bombardeada dia após dia. O bombardeio era concentrado em áreas específicas, tais como os armazéns do porto Kitapur e Chama Bazar ao norte de Calcutá, muito próximo à casa de Abai, em Sitacanta, Banerjee Lane. Aviões americanos vinham decolando de aeroportos próximos de Calcutá com o objetivo de atacar a China e o Japão, de modo que os ataques aéreos em Calcutá pareciam uma represália inevitável. Eram os japoneses que contra-atacavam. Ou era isso? Alguns diziam que eram as forças de Subhas Chandra Bose, uma vez que a maioria das bombas caía nos bairros europeus. Mas para as pessoas de Calcutá pouca diferença fazia quem estava atacando. Após o primeiro bombardeio, as pessoas evacuaram a cidade. Foram impostos blackouts e à noite a cidade inteira ficava às escuras. Prabhupada comenta: toda Calcutá ficou vazia, talvez apenas eu e mais uns poucos ficamos. Eu mandei meus filhos para Navadvipa juntamente com minha filha que era casada. Minha esposa negou-se a sair de Calcutá. Ela disse: vou sofrer o bombardeio, mas não vou embora. Então tive que ficar em Calcutá. A noite toda eu via Calcutá sendo bombardeada. Uma vez eu estava começando a comer quando soou a sirene. Havia sido feito um arranjo de que em cada casa houvesse um abrigo antiaéreo. Eu estava com fome, de modo que primeiro terminei de comer. Então fui para o abrigo e o bombardeio começou. Tchim, tchan, bum. Eu estava pensando que isso também era Krishna sob outra forma. Só que aquela forma não era muito amável. Para aqui? Tá bom, então tá bom. Então vou parar aqui, Bimala. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita tem tudo, né? Até história real da Segunda Guerra Mundial, um pouco dela, né? Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, tá abrindo, tá rodando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Dependendo da forma de pagamento, eles facilitam para você em até 18 vezes, tá bom? Tem muitas opções aí. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro
Lokanam hitakarino tribhuvane manyo charanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Charanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Charanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.